Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje eu queria conversar com vocês sobre como a ortomolecular ela tem me ajudado no consultório a ter melhores resultados com os meus pacientes na questão de saúde, ok? Eu quero mostrar para vocês por que e como que a ortomolecular, em exemplos práticos, ela tem ajudado a melhorar os resultados dos pacientes em consultório, fazer com que os pacientes tenham melhores estilo de vida, hábitos saudáveis e por conta disso bem-estar, qualidade de vida, sabe, mais felicidade, mais sucesso, melhores resultados no seu dia a dia, ok? Bom, vamos lá. Algumas pessoas têm a curiosidade de por que eu, há quase 20 anos formado pela UNB, uma das melhores faculdades de medicina da época que eu formei, pratico a ortomolecular em medicina no consultório. Por que eu tenho cuidado de falar ortomolecular em medicina? Porque a medicina ortomolecular não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então o Conselho pede que a gente evite falar em medicina ortomolecular, assim como medicina integrativa, medicina funcional, medicina do estilo de vida, porque, segundo o Conselho Federal de Medicina, isso induz a pessoa que escuta o termo a pensar que aquilo é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, assim, por uma questão de nomenclatura no Brasil, a gente tenta evitar falar em medicina ortomolecular, tá bom? Agora, é uma questão puramente de nomenclatura. Por quê? O uso dos conhecimentos da estratégia ortomolecular em medicina pelos médicos e até outras especialidades em saúde, outras profissões de saúde, nutrição, educação física, odontologia, muitas vezes gostam de falar em odontologia ortomolecular, nutrição ortomolecular, educação física ortomolecular, vocês vão ouvir falar. Então, várias profissões de saúde já entenderam que os conhecimentos da ortomolecular, eles ajudam a ter melhores resultados junto aos pacientes e aos clientes no dia a dia, ok? Mas nós médicos devemos evitar usar o termo medicina ortomolecular por conta das restrições do Conselho Federal de Medicina em divulgar a ortomolecular como uma medicina ortomolecular. Então a questão é de nomenclatura. Agora, os conhecimentos da ortomolecular em medicina, eles são reconhecidos cientificamente no mundo inteiro e no Brasil também pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente através da resolução número 2004 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, que reconhece a existência e o embasamento científico da prática ortomolecular em medicina ou da estratégia ortomolecular em medicina. Então, vocês podem ir lá no site do Conselho Federal de Medicina e vocês vão ver que o Conselho Federal não editaria uma resolução reconhecendo a prática ortomolecular em medicina como uma prática médica, tá? Uma prática de outras profissões de saúde também, mas uma prática médica. O Conselho não reconheceria se não tivesse embasamento científico para isso. Tem normativos, então, que norteiam a boa prática de ortomolecular no país. São normativos que, na minha opinião, são antigos, são retrógrados, eles não contemplam tudo que a ortomolecular possa oferecer para o paciente de forma adequada, mas existem, mostrando que não é uma prática ilegal e que tem valor científico reconhecido, ok? Nessa live de hoje, eu não vou entrar em detalhes sobre a ortomolecular. Por quê? Porque as definições de ortomolecular vocês já podem encontrar lá no icaro.med.br/ortomolecular. Sugiro que vocês acessem, assistam o vídeo que está lá, que eu gravei há algum tempo, explicando o que é ortomolecular, o valor dela, o valor científico dela em saúde, em medicina, tá? Então eu sugiro que vocês acessem icaro.med.br/ortomolecular para poder saber detalhes sobre isso, tá bom? Mas tem outro site muito legal, que tem muitas evidências científicas de como a ortomolecular funciona, que é o medicinacomplementar.com.br, tá? É um site que é alimentado pelo Dr. José de Filipe,
que é um dos pioneiros da ortomolecular no país. E vocês também podem acessar o site da FAPES, do Dr. Efraim Ozelwer, tá bom? Que também fala muito bem sobre os pilares da ortomolecular e de como ela deve ser praticada eticamente, com embasamento científico em benefício do paciente, tá bom? Mas assim, eu já fui conselheiro do Conselho Federal de Medicina e digo para vocês, não existe nenhuma objeção legal à prática dos conhecimentos da estratégia ortomolecular em medicina por médicos, tá bom? Muito pelo contrário, ela é cientificamente reconhecida e ajuda na saúde sim. Por quê? A ortomolecular tem 4 pilares básicos na atenção ao paciente. 4. Uma pessoa que diga que pratica ortomolecular junto aos seus pacientes, ela tem que praticar os 4, que são reconhecer os hábitos de vida do paciente, quais são saudáveis, quais não são, e ensinar o paciente a otimizar os seus hábitos de vida, a melhorá-los em seu benefício, tá bom? Quais são os hábitos saudáveis de vida importantes? Água, alimentação, exercício, sono, respiração, pegar sol, regularmente desintoxicar, gerenciar melhor o estresse e diminuir o estresse, cuidar da saúde de mente e de espírito. Isso é um dos pilares da ortomolecular. Melhorar os hábitos de vida do paciente, abordar esses hábitos, ajudar o paciente a reconhecer o que está errado e melhorar esses hábitos, tá? Ensinar o paciente o necessário para isso e acompanhar a jornada do paciente de otimização de seus hábitos de vida. Isso é o principal pilar da aplicação adequada da estratégia ortomolecular em medicina na prática de saúde, tá bom? O segundo pilar é suprir carências, tá? Ou seja, descobrir que minerais, que vitaminas, que hormônios, que neurotransmissores, que enzimas o paciente pode ter em carência para poder dar a suplementação adequada para o paciente ou ensiná-lo a obter boa parte disso pela sua alimentação. Isso é um dos pilares também da prática ética e adequada da ortomolecular em medicina, tá bom? E em saúde em geral. O terceiro pilar é desintoxicar. O que é desintoxicar? Retirar toxinas que estejam em excesso no organismo. Tudo que esteja em excesso funciona como toxinas. Remédios, suplementos, excesso de nutrientes ou de quaisquer substâncias vão funcionar como toxinas no organismo. Então, um dos pilares da aplicação da ortomolecular em consultório junto ao paciente é ajudá-lo a identificar o que está dentro do seu organismo tóxico e desintoxicar o paciente, tá bom? E o quarto pilar é descobrir se o paciente tem excesso de radicais livres, gerando um excesso de estresse oxidativo, cuja principal consequência no organismo é inflamar o organismo do paciente. A gente sabe hoje em dia que a maioria das pessoas tem um organismo inflamado em maior ou menor extensão e isso prejudica vários processos orgânicos, tá certo? Então, combater o excesso de radicais livres é também um dos pilares da ortomolecular. Por que esses 4 pilares? O criador do termo ortomolecular, Linus Pauling, há muito tempo atrás, ele acreditava, como todos nós na ortomolecular acreditamos, que se você der plenas condições para o seu organismo funcionar direito, o organismo vai lançar mão dos seus próprios mecanismos de autorreparo, de autocura, quando a cura é possível, autotratamento e de retorno à homeostase, que é retorno ao equilíbrio, e assim vários sintomas e doenças serão prevenidos ou serão revertidos pelo próprio organismo. E você pode ajudar esse organismo a voltar ao seu estado de equilíbrio, ao seu melhor estado possível de funcionamento, saneando ou sanando esses principais pontos, ajudando o organismo a ter melhores hábitos de vida, suprindo suas carências, desintoxicando e combatendo os excessos de radicais livres que geram principalmente a inflamação e dano às células e tecidos. É isso. Nenhum médico deixa de ser médico por praticar ortomolecular. O cardiologista não deixa de ser cardiologista, o homeopata, como é meu caso, não deixa de ser homeopata.
O ginecologista não deixa de ser ginecologista. O radiologista não deixa de ser radiologista. Por quê? Os conhecimentos da ortomolecular só agregam valor à forma como o profissional de saúde trata e aborda seus pacientes em consultório. Só isso. Tá certo? Então, quando você pega um relógio, eu já dei essa analogia para vocês aqui em outros vídeos, vou dá-la novamente. Quando uma pessoa tem um relógio que está funcionando mal ou parou de funcionar, ok? E leva para o relojoeiro consertar. Se for um relógio digital, a primeira coisa que o relojoeiro vai fazer é tentar apertar os botões, desemperrar os botões, checar a bateria do relógio, ver se não houve algum vazamento ou algo que emperrasse o funcionamento do relógio, limpar o relógio e assim ver se ele volta a funcionar normalmente. E na maioria dos casos, só de fazer isso, o relógio volta a funcionar. Trocar a bateria, limpá-lo, lubrificá-lo, desobstruir os botões, tá certo? E se o relógio for de corda, muitas vezes o que o relojoeiro vai tentar fazer é dar corda no relógio, desemperrar as engrenagens, lubrificar as engrenagens, jogar um arzinho lá dentro do relógio aberto para ver se isso tira grãos de poeira ou de sujeira para o relógio voltar a funcionar. Então o conserto, em um primeiro momento, o conserto de um relógio é um excelente exemplo de como a gente faz na ortomolecular. A gente vê que condições possam estar piorando o funcionamento daquele organismo, emperrando as engrenagens do organismo, bloqueando ou prejudicando os mecanismos de melhor funcionamento do organismo e vendo como que o organismo reage. O que costuma acontecer? Só de você fazer isso, a maioria dos organismos combate e extermina ou diminui vários dos seus sintomas, distúrbios ou até doenças, simplesmente por você dar condições desse organismo funcionar melhor. Como? Vou repetir. Melhorando os hábitos de vida do organismo, que é o fornecimento de água, de exercícios, de respiração, que dá o oxigênio, de nutrientes através da alimentação, desintoxicando, melhorando o sono do paciente, que é um dos grandes mecanismos de limpeza e de reparo do corpo. Vários processos de limpeza e de reparo acontecem durante o sono, principalmente do cérebro. Ensinar o paciente a gerenciar melhor o seu estresse, a cuidar da sua mente, do seu espírito, a pegar sol adequadamente. Enfim, isso é a base da ortomolecular, não tem mistério. Ok? E o que eu vejo no dia a dia? Eu vejo que quando o paciente ele se interessa por ortomolecular, muitas vezes ele vai conversar com médicos mais convencionais sobre o que eles acham de ortomolecular. E aí, quais são as 5 principais objeções que eu vi que os médicos que não conhecem direito a ortomolecular, eles dão para os pacientes? Eu digo que não conhecem por quê? Porque eu vejo que quando um médico conhece os pilares da ortomolecular de verdade, ética e bem feita, os embasamentos científicos, ele começa a querer aprender ortomolecular e praticar no consultório. Nunca vi um exemplo diferente quando aprende direito. Tem um exemplo disso narrado muito bem no livro O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Tá certo? Se vocês forem lá no icaro.med.br/livros, esse livro está listado lá para vocês poderem acessar, tá bom? Comprar, ver onde está na internet e ver o exemplo. Esse livro narra o exemplo de um médico, um bom médico, que era um médico convencional, e aí a esposa dele adoece por uma doença que ele chama os melhores profissionais de saúde que ele conhece no país, no caso nos Estados Unidos, se eu não me engano, para poder avaliar a esposa dele e ver o que ela tem e como tratar, tá bom? De forma convencional. A esposa dele, claro, vai acreditar no marido e vai a todos os médicos que ele recomenda para ela, tá bom? Médicos convencionais. Ela estava com dores pelo corpo, perdendo a energia, e aí nenhum dos colegas médicos dele mais convencionais consegue resolver o caso da esposa dele ou dar alívio significativo para o caso dela. Um dia,
ela aparece em casa um pouco melhor e vai conversar com o marido. Amor, a vizinha me recomendou eu tomar algumas vitaminas e minerais aqui e eu tô tomando há uma semana e tô me sentindo melhor. Eu sei que você não aprova isso, mas eu estou me sentindo melhor. Quando ele vê que a pessoa que ele mais ama na vida, a esposa dele, está melhorando com o que ele criticou ou achou que era besteira a vida inteira, ele resolve estudar. E aí o que ele chama de medicina nutricional, na verdade, usa os pilares da ortomolecular. Ele se converte e escreve o livro Dr. Stratford, se eu não me engano, tá? Desculpa se o nome está errado, mas é o livro O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Um livro de 2005, se eu não me engano. E ele narra episódios de outros médicos e outros livros que você pode se aprofundar. Então, gente, o que eu vejo hoje em dia é que quem conhece a ortomolecular de verdade, ética, bem praticado, os seus princípios, acaba querendo utilizá-los no seu dia a dia e, se for profissional de saúde, na sua prática de saúde. Mas quais são as objeções que a maioria dos meus pacientes, quando vem consultar comigo, a maioria, quando pratica direito, tem bons resultados, graças a Deus e aos esforços do paciente, tá bom? Eu tenho centenas de casos documentados de pacientes com bons resultados e que estão dispostos até a testemunhar em favor quando necessário. Eu não exponho esses testemunhos abertamente porque o Conselho Federal de Medicina ele não gosta que médicos exponham relatos de pacientes de antes e depois e tudo nas redes sociais e em sites, tá bom? Mas eu tenho isso guardado porque eu nunca fui chamado em conselho nenhum por causa de praticar ortomolecular em medicina em consultório. Porque faço de forma extremamente ética, extremamente resolutiva e com uma taxa de sucesso nos pacientes assustadoramente alta. Não sou eu quem fala isso, são os meus pacientes. Agora, a culpa é minha? Oriento bem meus pacientes, procuro praticar de forma muito bem embasada no dia a dia. Mas a culpa do sucesso no caso do paciente é principalmente do paciente. Por quê? O paciente vem num consultório, procura apoio de um médico, ele vai ouvir conselhos, ele vai ter um tratamento prescrito, exames feitos, a gente conversa com o paciente, explica o que vai ser feito, mas quem faz é o paciente. E se ele faz bem feito, graças a Deus, costuma ter bons resultados. Então o colega que desconhece os fundamentos da ortomolecular, de alguma forma parece que ele pensa na cabeça dele que praticar ortomolecular é abrir mão dos preceitos de medicina convencional. Não é. Não é, em sua maioria não. Em alguns casos você deixa de usar algumas coisas que a medicina convencional preconiza porque você vê que aquilo vai contra alguns princípios de uma medicina mais bem embasada, de uma medicina que tem os princípios da ortomolecular. Mas em sua maioria, os princípios são aditivos. Não são princípios adversativos ou em detrimento dos conhecimentos convencionais. É para você somar em benefício do paciente. Então a primeira objeção que os médicos costumam colocar é que ortomolecular não tem evidências científicas comprovando. Isso está errado, é uma falácia, é uma inverdade. Tá bom? Então o que acontece? Se você for lá no medicinacomplementar.com.br, você vai ver centenas de evidências científicas de como a ortomolecular funciona e bem quando bem aplicada para os casos certos. Tudo bem? Então tem evidência científica sim, e o Conselho Federal de Medicina reconhece a estratégia ortomolecular em medicina como uma estratégia de valor científico comprovado pela resolução número 2004/2012 deste distinto conselho. Então, a gente já derruba a segunda objeção que os colegas falam, que não tem reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina. Tem sim, tá bom? A terceira objeção é, fuja disso porque ortomolecular não é especialidade médica reconhecida pelo Conselho. Não, não é mesmo não. É uma prática de valor reconhecido em medicina, mas não é uma especialidade que o médico que quer fazer ortomolecular vai fazer residência, vai fazer uma pós-graduação, que faz uma prova depois de especialista. Não, não é. O médico que queira exercer ortomolecular, ele estuda os princípios e exerce. O ideal é fazer uma boa pós-graduação, como eu fiz, tá? Pela Fisicursos, reconhecida pelo MEC, tira o seu certificado e vai atuar bem ou mal.
Existem bons e maus profissionais em qualquer área da medicina, inclusive em ortomolecular. E, infelizmente, muitos profissionais no futuro e ainda hoje utilizam o rótulo de eu faço ortomolecular para empurrar um monte de soro, um monte de remédio caro, sabe, no paciente. E aí tem aqueles que fazem isso de forma ética, o paciente realmente vai se beneficiar das medicações e dos suplementos que podem ser mais caros por via intravenosa, por soros, por tratamentos específicos, tá? Mas não necessariamente nenhum paciente tem que sofrer uma empurroterapia de soros e tratamentos caros em consultório ou em uma clínica, em um instituto, né, para que ele esteja fazendo um tratamento de ortomolecular e que venha a ser bem sucedido, tá bom? Eu, por exemplo, pretendo ter soroterapia e vários tratamentos da ortomolecular que são um pouco mais invasivos e até um pouco mais caros, porque tem um custo para manter isso em consultório. Mas há quase 20 anos eu pratico ortomolecular em consultório e a minha consulta é uma consulta convencional do ponto de vista de ter o paciente à frente, conversar com ele, ver exames. Eu explico tudo isso no icaro.med.br/consulta completa. Tá? Só que eu investigo vitaminas, minerais, neurotransmissores, hormônios de uma forma que eu julgo mais completa, como eu explico nesse link, e usando os princípios da medicina integrativa, icaro.med.br/medicina integrativa, abordo o paciente na hora de prescrever tratamentos, ele vai comprar em farmácias convencionais, em lojas de suplementos, ele vai suplementar através de manipulados também, ou ele vai, de repente, pela própria alimentação, obter vários dos princípios que ele precise, ok? Mas não necessariamente ele vai para soros e tudo mais. Numa minoria de pacientes meus vai para isso. Mas tem vários bons ortomoleculares no país que o paciente já sai, faz um soro, às vezes não está com os intestinos muito legais para poder absorver direito os ativos, ou então é um paciente que vai se beneficiar melhor do soro para ter um efeito mais rápido. Mas dá para fazer ortomolecular de qualidade sim, com o paciente ingerindo suplementos via sublingual, via gastrointestinal, ou seja, deglutindo suplementos pela pele, tem várias outras formas, tá bom? A quarta coisa que alguns profissionais falam de objeção é falar que é picaretagem ortomolecular. Quando você pergunta por quê, a maioria deles não sabe dizer por quê. Ouviu falar de alguém que não teve uma boa experiência, ou então inventa ali na hora, ou então diz que é picaretagem porque acha que ouviu em algum congresso ou de um colega, ou acha que como sai da sua zona de conforto, do que não aprendeu na faculdade, que a maioria dos médicos não aprende nada sobre a base de ortomolecular na faculdade ou em pós-graduações, acha que aquilo ali é picaretagem porque sabe de algum exemplo negativo ou ouviu algum exemplo negativo e aí por conta disso ele fala que é picaretagem. É igual o exemplo dos 12 macacos, você já deve ter ouvido falar. É um exemplo de um experimento que fizeram no passado por outro propósito, mas eu vou explicar para vocês. 12 macacos são colocados numa jaula, tá bom? E aí eles têm alimentação normal, mas num determinado canto tem várias bananas que eles podem pegar, além da alimentação normal. E toda vez que alguém pegar alguma daquelas bananas que estão no cantinho, esse macaco vai sofrer um choque e todos os outros macacos vão ser eletrocutados também e sofrer um choque, não o suficiente para morrer, mas sofrer um choque se alguém for lá naquele canto. Depois de um tempo, nenhum dos macacos vai naquele canto pegar aquelas bananas, porque sabe que vai receber um choque, tá? E se for os demais macacos que recebem o choque por causa daquele macaco, eles batem naquele macaco depois para ensinar, não vá lá. Depois de um tempo, vai se tirando os macacos que sabem o porquê de não pegar aquelas bananas por causa do choque, vai se tirando esses macacos da jaula e substituindo por macacos novos. O que acontece? Naturalmente, os macacos novos não sabem daquelas bananas que dão choque, né? Vamos botar desse jeito, e vão lá tentar pegar. Na maioria dos casos, antes de ir pegar a banana, eles tomam um monte de porrada dos outros macacos que ensinam, não vá lá pegar aquelas bananas, tá certo? Depois de um tempo,
Você na jaula, vão retirando os macacos antigos, né? Já não tem mais nenhum macaco, nenhum, que saiba do choque. Você só sabe, os macacos só sabem que não devem pegar aquelas bananas. Mas se você pudesse perguntar para aqueles macacos por quê, nenhum deles saberia por quê. Só sabem do que foi passado de geração para geração, não toque naquelas bananas. Por quê? Não sei. Os primeiros macacos sabiam, eram pelo choque. Os outros só porque eram agredidos pelos demais se fossem naquele canto. Depois de um tempo, todo mundo já aprende a não ir, mesmo que elas não deem mais choque. Então, esse experimento comprova que muitas vezes a gente propaga preconceitos sem saber por quê. Então, quando um profissional de saúde disser para vocês que ortomolecular você deve fugir, não deve praticar, pergunte por quê. Você vai ver que a maioria das objeções é por causa disso. A última objeção acaba sendo por desconhecimento mesmo. Muitos profissionais de saúde, quando algo foge do seu controle, foge do que eles aprenderam na faculdade, nas suas pós-graduações, foge da sua zona de conforto, eles vão falar contra. Muitas vezes sem nem saber por quê. Então, deixa eu dizer para vocês, ortomolecular em medicina agrega conhecimento em benefício do paciente. Então conheça mais lá no icaro.med.br/ortomolecular, que eu explico os pilares e o funcionamento. Conheçam mais no medicinacomplementar.com.br. A maioria dos médicos que eu indico no icaro.med.br/indicações usa ortomolecular no seu dia a dia em benefício dos seus pacientes de forma ética, com bons resultados. Se você for estudar sobre, você vai se convencer dos benefícios, possivelmente vai querer. Agora, deixa eu explicar para vocês alguns exemplos práticos de ortomolecular em funcionamento de acordo com aqueles 4 pilares: melhorar os hábitos de vida, suprir carências, desintoxicar e combater o excesso dos radicais livres. Vamos lá. Várias vezes eu pego no consultório pacientes que chegam com pressão alta ou baixa, tá? Nos casos de pressão alta, a maioria dos pacientes chega com hábitos de vida ruins e tomando pouca água por dia. Eu peço para o paciente, claro que eu vejo exames, tá? Claro que eu converso com o paciente por 1 hora, toda consulta minha dura cerca de 1 hora, até no máximo 1 hora, né? Mas tem várias avaliações para a gente investigar. O paciente preenche um questionário completo de autoavaliação em saúde. Enfim, dentro dessa rotina toda, em vários casos eu detecto que a maioria dos pacientes com pressão alta não toma água direito. Eu peço para o paciente tomar água direito, de hora em hora mesmo sem sede. Daqui a pouco o paciente está voltando com pressão normal ou pressão baixa. Pressão normal, muitas vezes, quando o paciente, ao mesmo tempo, ele tirou os remédios de pressão ou diminuiu, mostrando que o corpo precisava mais de equilibrar a água, em vários casos, não estou dizendo em todos, tá? E pressão baixa, muitas vezes porque o paciente que está tomando remédio para pressão, quando ele corrige a água, ele passa a não depender mais dos remédios de pressão. Em muitos casos, não estou dizendo em todos. E aí, quando ele toma água direito, que já é o suficiente para equilibrar a pressão e toma os remédios, ele pode ficar com pressão baixa. Aí ele tira os remédios ou diminui bastante e passa a ter a pressão equilibrada. Ok? Em vários casos, o paciente chega com pressão baixa. Normalmente as mulheres. Quando você vai ver, está consumindo pouco sal na sua dieta. Eu peço para consumir mais sal rosa no seu dia a dia, algum sal integral, e a pressão equilibra, junto a bons hábitos de vida. Milagre? Não. Aplicação da ortomolecular. Nesse segundo caso aí, o paciente precisava de mais sais na dieta. Em vários casos, o paciente chega com circulação ruim, varizes, tendência à trombose, risco cardiovascular aumentado. Você melhora a água, você fala para o paciente fazer exercícios físicos adequadamente, vencer aquela barreira inicial, melhorar a rotina, e o paciente daqui a pouco ele está se sentindo melhor e o risco cardiovascular caiu. Milagre? Não, aplicação também dos princípios da ortomolecular. Tá bom? Muitas vezes o paciente chega com má performance cerebral, distúrbio de produtividade, problema de memória, de cansaço. Quando você vai ver, ele não respira direito, não está fornecendo oxigênio direito para o organismo, está estressado demais, não dorme direito. Você corrige esses fatores e o paciente volta a funcionar direito. Milagre? Não, a aplicação dos princípios da ortomolecular para o paciente. Muitas vezes o paciente está cheio de sintomas relacionados à falta de vitamina D, tá bom? Ele está com o humor mais deprimido, ele está
com dificuldade de produção de hormônios. Não estou dizendo que sejam só devidos à dificuldade com vitamina D, mas isso afeta, tá? Ele está com o começo de alguma doença autoimune, dores nas articulações, não está ganhando massa muscular, está engordando. Quando você vai ver, bota ele para pegar sol direito, melhorar a alimentação. Daqui a pouquinho o paciente está consertando todos esses fatores. Se não curando, pelo menos melhorando. Milagre? Não. Ele se expôs mais ao sol, está produzindo mais serotonina, assim produzindo mais melatonina à noite, produzindo mais vitamina D e melhora. Aplicação de princípios da ortomolecular. Tá bom? Outro caso. Esse eu vi num congresso de homeopatia. O paciente com cãibras, com cansaço fácil, pior na atividade física, uma indisposição danada para ir praticar exercício físico, problema de memória e uma ansiedade danada. Aí, lá no congresso de ortomolecular, o pessoal discutindo quais medicamentos homeopáticos prescrever. Eu levantei a mão para um auditório com 500 pessoas e perguntei, vem cá, investigou os hábitos de vida desse paciente? Que hábitos de vida? Água, alimentação, exercício, sono, respiração. Aí um desconforto geral porque não tinha investigado direito. Investigaram os níveis de magnésio desse paciente, que é uma carência que a maioria das pessoas tem, carência de magnésio. Um monte de homeopata pensou assim, não investigamos. Pois é, isso me parece mais um caso de investigar os hábitos de vida do paciente, ver os níveis de magnésio do paciente, do que de passar um medicamento homeopático. Em vários casos da minha prática médica, um caso desse do paciente resolve melhorando os hábitos de vida, sempre tem que melhorar os hábitos de vida, que é a parcela do próprio paciente de fazer o necessário para melhorar. Se o paciente não faz a parte dele, não é um suplemento ou um remédio ou um tratamento mágico que vai ajudar, tá bom? E suprir magnésio. Resultado, pacientes melhoram com essas queixas, muitas vezes é suprindo magnésio, tá bom? Outro exemplo, paciente com distúrbio de tireoide, um paciente que não sua, o intestino não funciona bem, a pele não funciona bem, um paciente que tem sintomas de intoxicação. Aí você vai lá e avalia o paciente, avalia os níveis de iodo. A maioria desses pacientes vai ter níveis baixos de iodo. Você passa algumas gotinhas do Lugol ou uma quantidade pequena do iodo orgânico junto a bons hábitos de vida e corrigir os outros fatores que apareçam, o paciente melhora. Milagre? Não. A carência de iodo pode causar um monte desses sintomas. Outro caso de paciente real. O paciente chega com dificuldade de produção de hormônios, dificuldade de ganho de massa muscular e imunidade ruim. Você investiga o paciente e vê que os níveis de zinco desse paciente estão baixos. Você repõe o zinco junto às outras coisas que eu explico no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/medicina integrativa, no icaro.med.br/consulta ideal. Beleza. Aí você repõe zinco para o paciente melhora de tudo isso. Por quê? Porque o zinco é fundamental para a imunidade, para a disposição, para produzir hormônios. Entendeu? Então isso aí foi um exemplo de suprir carências. O paciente chega para você, uma mulher de seus 45 anos de idade, já com algumas irregularidades menstruais leves, mas menstrua, tá? Alguns sintomas de TPM aumentando, ou a menstruação já está até falhando, sabe? Ela está um pouco mais deprimida, ela está um pouco mais chorosa, está um pouco mais irritável, a libido caiu. Quando você vai ver um monte de carências hormonais, principalmente progesterona, DEA e testosterona. Você vai lá e repõe pequenas doses disso junto a bons hábitos de vida. O paciente melhora. O que foi isso? Milagre? Não. Você está suprindo as carências, que podem ser de hormônios também. O paciente chega com uma tristeza constante, as coisas que antes davam prazer na vida não dão prazer, dificuldade de iniciar atividades, dificuldade de dormir à noite. Você vai lá e vê que os níveis de serotonina no sangue, que refletem indiretamente como devem estar no cérebro, estão baixos. Você dá 5-hidroxitriptofano, vitamina B6, ferro, e aí o paciente melhora. O que você fez? Você melhorou a produção de serotonina, que à noite vira melatonina, você supriu carências e o organismo, recebendo o suprimento de carências, melhorou as queixas. Milagre? Não, princípios da ortomolecular. Você pega um paciente com sintomas de anemia, dosa o ferro, dosa a ferritina, dosa a saturação de transferrina, estão abaixo da média. Não digo abaixo dos parâmetros de aceitabilidade, abaixo da média. Você dá um pouco de ferro por um tempo, manda comer mais ferro na dieta, o paciente melhora. Milagre? Não.
uma anemia inicial, que nem sempre afeta o hemograma no primeiro momento, você supriu carência de ferro, o paciente melhora. Pronto. Entendeu? São só exemplos de como a ortomolecular pode ajudar. Você pega um paciente, um outro exemplo de paciente, tá? O paciente está com cocô esquisito, o paciente sente, nossa, parece que eu tô cheio, tô inchando o tempo inteiro, sabe? Paciente tem uma transpiração com suor ruim, né, com cheiro esquisito, principalmente embaixo dos braços, tem odores fétidos, você vai lá dar uma desintoxicada, identifica o que o paciente está intoxicado, ou até identifica as toxinas específicas, desintoxica, o paciente melhora. Ah, e por que estava inchando? Muitas vezes mesmo, o paciente que está intoxicado, ele incha. É uma tentativa do corpo de diluir as toxinas, tá? E acaba inchando, para tentar jogar fora e tudo. Aí você junta bons hábitos de vida, desintoxica, o que acontece com o paciente? Melhora. Aí é milagre? Não. Aplicação de princípios de ortomolecular na vida desse paciente, tá? Aí você pega o paciente, outro paciente, tá com muitas dores, um monte de ite, sinusite, rinite, colite, gastrite, tá? E aí você identifica pelos exames e pela anamnese do paciente, ouvindo o paciente, que possivelmente está produzindo um excesso de radicais livres. Aí você passa para o paciente chá verde, ômega 3, vitamina C, açafrão, ácido alfa-lipoico, vitamina A, vitamina E, depois de ver os exames, claro e tudo. E o paciente melhora. O que aconteceu? Você diminuiu o estresse oxidativo do paciente, os frutos do excesso de radicais livres. Ele melhora. Milagre? Não. Utilizar os princípios da ortomolecular, tá certo? Aí o paciente melhora. Às vezes você pode ter que usar remédios junto a isso, suplementos, sabe? A reposição de algum hormônio e tudo mais. Mas às vezes você nem precisa repor hormônios ou neurotransmissores. Você dá nutrientes, dá vitaminas, dá minerais, melhora os hábitos de vida e o paciente volta a produzir o que precisava. Você ajudou a máquina a voltar ao seu estado de equilíbrio. Pronto. Princípios da ortomolecular utilizados. Então, gente, eu acabei de comprovar para vocês que ortomolecular não é um bicho de 7 cabeças, não é nada antiético, é você usar os princípios da medicina até de Hipócrates, do pai da medicina. Eu explico lá em icaro.med.br/Hipócrates, tá? Hipócrates, na minha opinião, foi o primeiro ortomolecular da história. Muitos anos antes, sabe? 1800 anos antes de Linus Pauling, sabe? 1800 não, 1800 com 400, 2200 anos antes. Por quê? Porque ele falava que você tinha que dar para a máquina condições dela funcionar e ela melhoraria. Você tinha que nutrir a máquina e remover os obstáculos à cura, que seriam as intoxicações e o que prejudicava a máquina. É isso que a ortomolecular fala em geral. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Assistam de novo esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês entenderem as bases da ortomolecular. Para entender mais ainda, acessem o icaro.med.br/ortomolecular e o medicinacomplementar.com.br, tá? Vocês vão ver que a ortomolecular pode ser benéfica junto ao que as outras especialidades fazem no dia a dia de consultório. Eu presto consultoria para vários médicos e vários profissionais de saúde que me contratam para ensinar como usar a ortomolecular, a integrativa, nos seus pacientes, no dia a dia, com melhores resultados. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Aprendam sobre ortomolecular e, se vocês acharem por bem, procurem médicos que utilizem a ortomolecular no dia a dia. Vocês vão ver que isso pode melhorar os resultados de vocês em consultório. Tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, meu site é o icaro.med.br, tá? Minhas redes sociais são facebook.com/dricaroalves, twitter.com/dricaroalves, instagram.com/dricaroalves, youtube.com/dricaroalves, tá certo? E eu devo abrir em breve um grupo de dicas de saúde, tá bom? Fechado, para eu poder acompanhar, não como médico, mas dando dicas, né, para os pacientes sobre as suas saúdes. Vai ser um grupo pequeno, para no máximo 50 pessoas, que eu pretendo fazer regularmente, tá? Mas não vai dar para fazer muitos ao longo do ano. Quem tiver interesse, só mandar e-mail para o icaro.aa@gmail.com. Vai ser um grupo pago, é claro, tá bom? Porque eu pretendo acompanhar semana a semana esse grupo, ver o que estão fazendo pela saúde, se está indo certo ou não, dar dicas para levarem para os seus médicos, vai ser bem legal, tá? E para marcar consulta comigo, eu só atendo em Brasília, 61 99 646 7775,
ou 3234 9069. A Patrícia vai ter muito prazer em atender vocês, tá bom? Um grande abraço, boa semana, boa vida, que seja saudável, e os princípios básicos de saúde eu explico no icaro.med.br/saúde e nos meus livros, no Manual da Saúde Definitiva, vocês encontram na internet, em boas livrarias físicas, né? Ou nas online também. E o meu livro, aquele livro lá é de 2018, esse é o de 2015, o 11 Hábitos em 11 Semanas, que está como audiolivro para vocês escutarem também ou baixarem no Amazon Kindle, via Apple e companhia. Tá bom? Então um grande abraço, fique com Deus, até mais.